de contabilidade geral. Hoje nós vamos falar sobre plano de contas. Lembrando que você vai utilizar esse livro, que é o livro nosso base, que o Senac nos deu, ok? Para usarmos como base. Nós estamos no capítulo 3 e nós vamos falar sobre plano de contas, ok? Conceito de conta. Conta é o nome técnico que identifica um componente patrimonial ou de resultado. Então a conta, ela basicamente é o nome da conta que você vai lançar. Então, aluguel, veículo, carro, isso é uma conta, ok? Ela pode ser conta patrimonial ou de resultado. Como você vai saber isso? Isso é muito importante para a sua carreira de contador. Por quê? Você precisa saber quais são as contas patrimoniais e quais são as contas de resultado. Porque isso pode fazer um lançamento de patrimônio e um lançamento de resultado. Então você precisa saber a diferença, ok? Vamos lá. Contas patrimoniais são aquelas que representam elementos e componentes do patrimônio. São divididas no ativo e o passivo. Então, contas patrimoniais, basicamente, é aquela estrutura que aparece bens, direitos e obrigações. E patrimônio líquido. Então, você tem, por exemplo, caixa, banco. São contas patrimoniais do ativo. Duplicatas a pagar e imposto a pagar. São contas patrimoniais no passivo. Ok? Capital social, conta patrimonial do passivo, do patrimônio líquido. Ok? Contas de resultado são despesas e receitas. Então, o que são despesas? Despesas são todos os esforços que a empresa despende visando obter receita. Ou seja, tudo que você gasta no resultado da empresa. A conta de telefone, para fazer ligações para os clientes, o transporte, o pagamento de funcionário. Todas essas despesas são despesas para que você impulsione a sua empresa. Então, por isso são chamadas de conta de resultado, que é para obter o resultado da empresa, ok? E receita. Receita são os valores obtidos com venda de produto ou prestação de serviço. Receita é o ganho que você obtém daquela prestação de serviço ou da venda, ok? Então, por exemplo, você prestou serviço de motoboy. Isso é uma receita sua. Você tem uma empresa de serviços de motoboy. Ele vai lá e prestou um serviço. Você vai ter uma receita, ok? Porém, se você gastar com a moto, é despesa. Então, despesa com moto ou com manutenção, alguma coisa desse tipo. Alguns exemplos para você entender melhor. Despesa: água, luz, telefone, aluguel. Receita: prestação de serviço, venda e locação. Olha que engraçado. O aluguel ele aparece aqui e aqui, na despesa e na receita. Então o aluguel ele pode ser despesa ou receita. Por quê? Porque o aluguel, eu posso ter o aluguel passivo e posso ter o aluguel ativo. Então eu posso ter um aluguel que é minha despesa, como eu posso alugar uma casa e receber uma receita por isso, e todo mês receber o aluguel. Então é importante que você tenha isso em mente. E os juros é a mesma coisa. Eu posso ter os juros que é despesa, que é aquele que eu pago quando eu atraso conta, e posso ter os juros que eu recebo se alguém atrasar uma conta minha. Plano de contas, o que é? O plano de contas ele é a exemplificação da conta. Então, é um conjunto de contas previamente estabelecido que norteia os trabalhos contábeis. É muito importante que o plano de contas seja feito de acordo com a atividade da empresa. Tá? Por quê? Porque quando você faz um plano de contas genérico, ele pode não contribuir para a boa prática contábil. Então, o plano de contas precisa contribuir para a boa prática contábil. Então, uma montagem de um plano de contas deve ser personalizada por empresa, já que os usuários de informações podem necessitar de detalhamento específico, que um modelo de plano de conta geral pode não compreender. Muitos contadores gostam de plano de conta geral, mas é importante que você tenha um plano de contas específicos. Objetivo. O principal objetivo do plano de contas é estabelecer normas para o registro, ok? Então, ele tem que atender à necessidade de informação da administração da empresa,
respeitar a lei das SA, que é a Lei 6.404, e adaptar-se às exigências dos agentes externos. Então, às vezes você tem uma auditoria, você tem a própria Receita Federal, que exige que algumas contas tenham que existir. Então, esse plano de contas precisa ter, ele precisa utilizar e ele precisa responder à legislação, ok? Código da conta. Quando você olha um plano de contas, você pode pesquisar na internet, eles vêm como se fosse a Bíblia. Então ele vem capítulo 1, versículo 2. O plano de contas é igual. Se você tem uma Bíblia, você vai ver que é o capítulo 1, versículo 2. O plano de contas é a mesma coisa. Você tem o primeiro dígito, que vai falar qual grupo que ela pertence. Grupo no sentido de se é de resultado ou patrimonial. 2. Desse grupo, ele é ativo circulante, passivo circulante, ele é despesa, que tipo de despesa. 3. Qual subgrupo ele pertence? E do 4 em diante, começa a se destacar a conta principal. Veja o exemplo. 1. Ativo. 1.1. Ativo circulante. 1.1.1. Disponibilidades. 1.1.1.01. Caixa geral. 1.1.1.01.1. Matriz. 1.1.1.01.001. Caixa. A partir daqui eu posso criar caixa 1, caixa 2, ou escrever fundo de caixa. Depende do que a sua empresa precisa, tá? Eu sugiro que vocês pesquisem o plano de contas da empresa que vocês trabalham, estudem ele, ok? Para você ver como funciona um plano de contas, tá bom? Peço que vocês façam o exercício da última página desse capítulo para você entender como funciona a teoria das contas. E qualquer dúvida? Muito obrigado, até a próxima aula. Se você tiver qualquer dúvida, contate no WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail, tá? Não tenha medo de contatar, que nenhuma dúvida fique. Até a próxima aula, em breve mando novas aulas. Obrigado.